seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessa edição do Alesp em Pauta, vamos falar sobre quiropraxia, os benefícios e os desafios. De acordo com a Sociedade Brasileira de Quiropraxia, a quiropraxia é uma profissão na área da saúde reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas do sistema neuromúsculo, músculo esquelético, ou seja, a gente vai explicar para vocês durante o programa, mas para adiantar são as articulações, os músculos, os tendões, ossos, nervos e outras estruturas responsáveis pelo movimento do corpo, bem como os efeitos dessas alterações sobre a saúde em geral. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o Davi Porto, quiropraxista e diretor da Associação Brasileira de Quiropraxia. Olá. Obrigada, Davi, pela participação. Eu que agradeço o convite. Estou aqui para explicar tudo que a gente puder sobre quiropraxia. Que ótimo, a gente vai explicar daqui a pouco. E de forma remota, a gente conversa ao vivo lá do Rio Grande do Sul com o Daniel Facchini, presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia. Daniel e Davi, vocês já sabem, né? Eu vou primeiro dar boas-vindas para o Daniel. Obrigado pela sua participação. Saudações, Priscila. Saudações a todos. É uma honra estar aqui com vocês. E aqui nós estamos para falar sobre a nossa gloriosa profissão. Obrigada. E vocês sabem que aqui na Alesp, então, tramita o projeto de lei 42 de 2018, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de quiropraxista no estado de São Paulo. Já passou por algumas comissões, como eu falei, está tramitando, deve ir ao plenário. Eu começo perguntando para vocês, Davi e Daniel, a importância dessa regulamentação antes de nós entrarmos no assunto específico do que é a quiropraxia. Começo? Pode começar. É muito importante, né? Na verdade, é fundamental para a sociedade, inclusive, ter uma profissão como a quiropraxia regulamentada. Mesmo porque, quando você não tem uma profissão regulamentada, tudo pode, né? E esse tudo pode, na sociedade, pode vir para o bem, mas também vem para o mal, né? Então, profissionais despreparados, profissionais que não têm a formação devida, acabam se apossando, né, de uma profissão que não tem uma regulamentação ainda, e acabam fazendo mal, né, para a própria sociedade, porque não tem um preparo adequado para poder tratar essas pessoas. Então é um projeto de lei assim, que é fundamental para a sociedade. A gente precisa avançar nessa regulamentação, porque a gente vai resguardar a população diante de uma profissão, de uma ciência que é tão importante. Daniel, e como o Davi já adiantou, é uma profissão que precisa de uma regulamentação, porque os profissionais eles precisam ter uma formação, né? Correto. No Brasil, seguindo o mesmo do mundo inteiro, a quiropraxia é uma profissão que exige estudo de nível superior, ou seja, a pessoa vai para a faculdade e ela estuda cerca de 4.000 horas, de 4 a 5 anos, para que ela esteja apta com as competências e habilidades e todos os conhecimentos necessários para atender as pessoas que têm problemas de saúde ou que buscam simplesmente desenvolver a sua saúde, a saúde da sua coluna vertebral ao seu máximo potencial, mas fazê-lo de uma maneira segura e eficaz. Então, para isso, é preciso estudo. Sem regulamentação, nós temos um cenário caótico em vários países da América Latina, sendo o Brasil um deles, onde pessoas fazem cursos até mesmo à distância de um final de semana e se dizem quiropraxistas, profissionais da saúde. E aí eu perguntaria diretamente para você, você acha que uma pessoa que estudou à distância seria apta a fazer uma avaliação completa e a tratar com segurança e eficácia? Você levaria ou um familiar seu para uma pessoa dessas? Essa é a importância crucial da regulamentação da quiropraxia no estado de São Paulo, como propõe o projeto de lei que nós estamos discutindo, e também no Brasil, como propõe outros 2 projetos, um que tramita na Câmara dos Deputados e outro no Senado. Eu já adiantei, Daniel e Davi, no início do programa, na abertura, um pouquinho do que trata a quiropraxia. Mas vou perguntar para vocês, especialistas, o que é a quiropraxia? Certo. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a quiropraxia ela não é uma técnica, ela é uma ciência.
Muita gente, quando fala que é técnica, você acaba diminuindo demais toda a abrangência, né, de uma ciência, de uma profissão como a quiropraxia. E a ciência, a quiropraxia, ela reúne uma quantidade de técnicas para poder, de fato, criar um exercício de recuperação do paciente, de análise, né, e de fato fazer com que o paciente ele melhore. Então, basicamente, a quiropraxia é uma ciência onde o objetivo dela é analisar toda a função mecânica, por isso que envolve nervos, músculos, articulações, ligamentos. A gente vai ter um olhar, né, a gente tem um olhar muito forte na funcionalidade dessas estruturas e entender também como que é o processo de comunicação do corpo. Então, existe um sistema nervoso, esse sistema nervoso ele passa pela coluna vertebral e ele que dá o comando, né, para todo o corpo, para o funcionamento. E o quiropraxista, diferente de outras profissões, ele vai buscar ver essa relação entre o sistema nervoso e o sistema mecânico, né? E com base nessa análise, ele vai conseguir não só encontrar esses bloqueios, restaurar esses bloqueios e também ele vai orientar o paciente, ele vai conduzir o paciente para que ele consiga ter bons hábitos ao ponto de prevenir, né, que certos bloqueios se acumulem. E com isso ganhar performance também, melhor disposição e alívio de dores caso tenha. Daniel, como que é o diagnóstico para a quiropraxia? Porque muitas vezes a gente vai no médico, no clínico, no ortopedista e ele fala, ó, você vai utilizar esse tipo de medicamento, mas você precisa de quiropraxia. Como que chega para vocês esse paciente e qual é o diagnóstico de que realmente o paciente precisa desse tratamento de quiropraxia? As pessoas chegam ao quiropraxista por duas vias. A mais comum delas é o que nós chamamos de atendimento primário, ou seja, sem encaminhamento nenhum. Qualquer pessoa pode escolher procurar um quiropraxista em qualquer momento da sua vida, onde ela queira melhorar a situação da sua coluna vertebral, do seu sistema nervoso. Desde o nascimento até nas suas idades mais avançadas, até o final da vida, nós atendemos as pessoas e acompanhamos para que a coluna vertebral esteja bem, o sistema nervoso esteja bem. Então, essa é a primeira forma, que é contato primário, sem encaminhamento, e a segunda forma, que é a que tu exemplificou, é com encaminhamento. Quiropraxistas recebem encaminhamento de médicos, recebem encaminhamento de fisioterapeutas, de nutricionistas, vários outros profissionais da saúde, para que ele complemente um tratamento que este outro profissional já está fazendo. O que nós fazemos, tu perguntou como é feito o diagnóstico, né? Nós chamamos de diagnóstico ou avaliação quiroprática, que é específica da quiropraxia. Ela conta com inúmeros testes que envolvem avaliações da postura, avaliações do movimento, avaliação das articulações, dos nervos, dos músculos, dos tendões, para verificar onde há algum tipo de problema naquele corpo e onde nós precisamos fazer os nossos procedimentos. O mais comum deles, nós chamamos de ajustes quiropráticos, são procedimentos específicos direcionados a regiões da coluna vertebral ou demais articulações que visam fazer o corpo funcionar melhor, relaxar a musculatura, melhorar a função do sistema nervoso e gerar um corpo que tenha menos dor, mais mobilidade, mais qualidade de vida. Davi, o Daniel já adiantou que pode desde o nascimento Sim. até quando nós estamos idosos, a gente pode fazer o uso da quiropraxia. Sim. E quem não pode? Tem contraindicação, pessoas com algum problema de saúde específico? Sim, sim. Existem contraindicações e as contraindicações a gente coloca em duas camadas, dois tipos de contraindicação. Tem a contraindicação absoluta, que são situações, são condições de saúde que o paciente ele apresenta que é proibido, né, o ajuste quiroprático. Então, não é o tipo de paciente que o quiropraxista vai de fato cuidar. Provavelmente ele vai encaminhar para um outro profissional da área da saúde para poder seguir um tratamento. E tem as contraindicações relativas, que aí exige do quiropraxista uma adaptação técnica para que essa adaptação faça com que preserve a estrutura, que respeite a condição de saúde atual do paciente, mas que também que a gente consiga conquistar os resultados terapêuticos que a gente precisa conquistar. Então, existe sim contraindicações absolutas e relativas, contraindicações como, por exemplo, um trauma que tem seguido de fratura, questões de tumor, né, principalmente, né, e aí envolve a importância da avaliação, porque o quiropraxista ele tem que ter uma formação de base, ele precisa entender quais são os tipos de sintomas, sinais, que são sinais de alerta.
E muitas vezes a pessoa, o paciente, ele pode apresentar um sintoma de dor que pode ser uma coisa inofensiva, mas quando um profissional que conhece, né, sobre patologia, sobre as condições de saúde, às vezes ele pode suspeitar que seja algo muito maior, né? Eu falo que a coluna vertebral, ela é muito inteligente, mas ela é muito sacana. Ela é inteligente porque se adapta e sacana porque ela não avisa. E muitas vezes as dores que ela apresenta podem ser dores leves, mas com problemas graves, e dores severas, com problemas simples. Então o quiropraxista ele tem que ter essa habilidade de conseguir identificar e não reunir todos os pacientes para ele poder tratar, mas ele ter a capacidade não só de ajustar o corpo, mas também ele direcionar o paciente para um tratamento correto. O Daniel já adiantou, e agora eu vou pedir um pouquinho mais da explicação sua em relação a isso, Daniel. E agora o Davi tocou nessa questão principal e importante da formação, né? Do que o quiropraxista precisa entender. Como é que funciona essa formação? Nós já falamos que não pode ser um cursinho de final de semana, né? Um cursinho online. Tem que ter uma formação específica, você já adiantou as horas. Como é que é a formação do quiropraxista e onde são oferecidos esses cursos aqui no Brasil? Hoje no Brasil, nós temos 5 cursos de graduação em quiropraxia. Um deles no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, na Universidade Fevale, outro em Chapecó, em Santa Catarina, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi, e outro na região norte do país, em Manaus, na FAMetro. Então, Fevale, UCEF, Unigama, Anhembi Morumbi e FAMetro são o nome das 5 instituições que as pessoas que hoje querem cursar quiropraxia devem buscar. Existem mais 2 cursos que estão em processo de abertura, o próximo deles deve abrir ano que vem em Belo Horizonte, na PUC Minas, e outro em Taboão da Serra, em São Paulo. Então nós temos aí 7 cursos ao longo dos próximos anos onde as pessoas podem estudar quiropraxia. O que tem na educação de um quiropraxista que é singular? O quiropraxista, ele estuda, junto aos demais profissionais da saúde, todas as disciplinas básicas, como anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia e todas as coisas necessárias para compreender o corpo humano nos seus processos de saúde e doença. Mas especificamente o que é diferente de todos os demais são as disciplinas específicas da quiropraxia, onde ele começa a focar na avaliação do sistema músculo-esquelético com um enfoque em técnicas e procedimentos historicamente exclusivos da profissão quiroprática, que vão levar o profissional a competências para avaliar e ajustar com qualidade e segurança, fazendo com que as pessoas tenham uma coluna vertebral mais saudável, uma vida mais saudável, um corpo que funciona melhor. Esse curso leva de 4 a 5 anos e ele segue as mesmas diretrizes que são utilizadas no mundo inteiro para a formação de quiropraxistas. As mesmas diretrizes recomendadas pela própria Organização Mundial da Saúde para a formação e segurança da prática em quiropraxia. E como é vista a quiropraxia, a gente pode dizer, internacionalmente ou no mundo? É a mesma formação, os mesmos profissionais têm que ter o mesmo conhecimento ou tem uma diferença da quiropraxia no Brasil ou nos países da América Latina para os outros países do mundo? Não, a quiropraxia ela segue um padrão mundial, né? E a quiropraxia nos Estados Unidos, por exemplo, é uma das profissões mais procuradas, né? Ela é uma das principais quando se trata de a pessoa tem uma dor nas costas, tem um sintoma e ele procura o quiropraxista. Então é uma das profissões assim mais procuradas na área da saúde em termos de tratamento de dores na coluna, e a formação, ela é uma formação padronizada, no qual tem a WFC, que é a Federação Mundial de Quiropraxia, e ela que dá o norte educacional também para que as faculdades elas sigam, né, essas diretrizes e tenham um padrão de formação quiroprática. Daniel, e existe, a gente pode dizer, um tempo de tratamento? Porque muitas vezes a gente sabe que a sessão pode durar 30 minutos, 40 minutos, isso vai muito de paciente para paciente. O tempo que cada pessoa precisa, tanto de uma consulta quanto de tratamento, varia absolutamente de acordo com a época da vida, a severidade do problema, a cronicidade do problema, a idade que essa pessoa tem. Então, é diferente para todo mundo. Existem muitas pessoas que consultam o quiropraxista para tirar dúvidas, para saber se algum problema que elas têm é um problema grave, para ter uma segunda opinião. Então, existem pessoas que acabam indo uma vez só no quiropraxista. E tem pessoas que utilizam a quiropraxia como parte de um estilo de vida,
onde assim como tu vai frequentemente ou periodicamente em um dentista para fazer com que a tua dentição se mantenha saudável, tu vai a um quiropraxista para fazer com que a tua coluna e o teu sistema nervoso funcionem de uma maneira otimizada. Então, o quiropraxista ele pode tanto fazer consultas bastante longas, tem profissionais que fazem consultas de cerca de 2 ou 3 horas aqui mesmo no Brasil, e tem quiropraxistas que trabalham com consultas que variam entre 5 e 15 minutos. Então, depende de qual fase de tratamento a pessoa está e o que é necessário ser feito. E é muito similar ao que creio que todo mundo já é familiarizado, que uma consulta médica, no sentido de que pode ser que você consulte um médico e a consulta dure 5 minutos, pode ser que você consulte um médico e a consulta dure 1 hora, e isso independe da qualidade da consulta, depende de qual é o seu problema e o que precisa ser feito. Alguns procedimentos são mais longos, outros procedimentos são mais rápidos. De maneira geral, o que precisa ficar claro é que qualquer pessoa que perceba que a sua coluna vertebral pode melhorar, pode procurar um quiropraxista e vai receber uma avaliação detalhada do seu caso e uma recomendação de quantas consultas ela deve fazer, por quanto tempo, e esse quiropraxista já vai explicar também qual é a duração média das consultas dentro dos procedimentos que ele realiza. E eu falo isso por quê? Porque, por exemplo, se você vai em um quiropraxista que usa uma técnica, vamos usar nomes comuns na quiropraxia, técnica Gonstead versus um quiropraxista que trabalha de uma forma que nós chamamos de baseado em evidências. Os dois quiropraxistas eles vão utilizar procedimentos levemente diferentes que levam tempos levemente diferentes. Então, isso o quiropraxista também vai explicar para a pessoa na hora da sua consulta. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente na hora de fazer a sua avaliação com um profissional quiropraxista. Davi, e quais são os principais problemas tratados? Eu fui uma vez num quiropraxista, mas eu acho que foi para prevenção por causa do travesseiro, que estava deixando a coluna, não sei se é torta a expressão, mas que estava me dando muita dor. Aí no quiropraxista fiz 2 sessões, deu uma aliviada, assim, não fui mais. Mas agora acho que preciso com essa dica agora do Daniel para prevenção, né? Sim, a gente pode pensar que o objetivo da quiropraxia a gente pode dividir em 3 partes. Né? A primeira parte é quando a gente pensa em dor, em tratar. Né? Então, a pessoa tem um problema e ela quer resolver esse problema. Então, quando a gente pensa nesses problemas que muitas pessoas procuram, são dores muitas vezes cervicais, dores torácicas, dores lombares, né? Dores ciáticas, problemas, por exemplo, que envolvam a hérnia de disco, dores de cabeça, existem alguns tipos também que são tratáveis com a quiropraxia. Então, esse primeiro grande objetivo, ele é voltado a tratar esse tipo de sintoma. Aí existe um segundo objetivo, que é como se fosse uma conquista, né? Você tratou aquele problema e aí o que você vai querer? Você vai querer prevenir, né? Você quer evitar que aquele problema fique voltando. E aí a quiropraxia ela vai entrar não só com o processo de ajustes, mas também de uma forma orientativa para que a gente consiga, de fato, te proporcionar uma mecânica mais saudável, mais duradoura, para que essas lesões elas não fiquem surgindo ou minimize o risco dessas lesões aparecerem. Então aí a gente avança numa camada de prevenção. E aí tem uma terceira camada. Essa terceira camada é quando o paciente ele já tem o hábito de ser ajustado e ele gosta do ajuste, ele se sente bem, o dia rende mais, né? Ele fica melhor, às vezes dorme melhor, né? O intestino às vezes funciona melhor, né? As dores já não existem mais. Ou seja, é um momento que essa pessoa, o paciente, ele busca performance, ele busca disposição. Então, dependendo de cada momento, né? De cada objetivo que a quiropraxia tem, o foco ele vai mudar. Né? Pode ser momentos que quando a pessoa tem uma dor, a gente use menos sessões, né? Que é justamente com o objetivo de aliviar a dor. Mas se eu pensar em disposição física, eu vou falar que a quiropraxia é para a vida. Né? Então, a quiropraxia ela vai atuar em todas essas áreas. Mas, assim, o que eu acho assim, mais interessante até, e eu uso muito essa frase, que o hábito, ele gera lesão. O hábito gera recuperação. E o hábito gera disposição. Ou seja, o segredo está no hábito. E o quiropraxista, ele não pode simplesmente ajustar o corpo, mas ajustar a cabeça do paciente, no sentido de ajustar o hábito, de fazer com que o paciente fique mais disciplinado, e essa disciplina, ela está de acordo, né, com boas práticas que vão evitar que ele se machuque e fazer com que o corpo renda muito mais.
Daniel, nesse sentido da fala do Davi, a gente pode dizer então que não existe uma idade específica para procurar um quiropraxista, mas o quanto antes melhor no sentido dessa prevenção, né? Sim, é da mesma forma que o exemplo que eu usei antes, né, de um dentista, qual é a idade certa para levar o seu filho ao dentista? Existem especialistas no tratamento pediátrico, em todas as profissões, inclusive na quiropraxia. Nós temos pessoas que são focadas no atendimento de crianças desde o seu nascimento, nos primeiros dias, e nós temos pessoas especializadas no tratamento de pessoas de maior idade. Nós temos quiropraxistas especialistas na área desportiva. Eu, por exemplo, sou um deles. Eu tenho especialização em quiropraxia desportiva. E existem quiropraxistas que são especializados na parte neurológica, especializados em saúde pública e assim sucessivamente. Então, independente de qual estágio a pessoa esteja na vida, existem quiropraxistas que têm um enfoque especial naquela área. Então, temos muitas especialidades dentro da profissão quiroprática. Quando é a hora de levar? Como tu disse, se nós entendemos que os problemas de coluna vertebral, eles podem se desenvolver, em alguns casos, até mesmo no nascimento, o melhor momento seria logo nos primeiros dias de vida. E eu te perguntaria, não sei se você já ouviu falar em torcicolo congênito, em crianças que nascem e têm dificuldade, por exemplo, de fazer a rotação do pescoço, da coluna cervical para um lado, mas para o outro lado ela movimenta normalmente super bem. Isso vai fazer com que a amamentação seja dificultada para um lado. Então, essas crianças respondem absolutamente bem e rápido ao gerenciamento que um quiropraxista pediátrico oferece. E, ao mesmo tempo, existem quiropraxistas que vão enfocar no tratamento específico de pessoas na melhor idade e vão avaliar e utilizar procedimentos que são muito diferentes dos procedimentos que se utilizam no dia a dia, por exemplo, com pessoas na faixa etária dos 30, 40 anos de idade, mas que têm o mesmo objetivo, fazer a coluna vertebral funcionar melhor, ter uma coluna livre de dores, ter um corpo que tem mais mobilidade, que apresenta mais vitalidade, uma pessoa com mais qualidade de vida, que descansa melhor, que se recupera melhor, que não fica cheia de tensões e desconfortos por qualquer trivialidade do dia a dia. A gente vai fazer um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, e a gente volta a seguir falando sobre quiropraxia. Fique com a gente. O Alesp em Pauta está de volta e nesta edição estamos falando sobre quiropraxia. Recebemos aqui no estúdio o Davi Porto, quiropraxista e diretor da Associação Brasileira de Quiropraxia. E de forma remota estamos conversando com o Daniel Facchini, presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia. Agora, Davi e Daniel, falando um pouquinho sobre a associação e o trabalho, né? A gente sabe, vou explicar um pouquinho para o nosso telespectador que, segundo a literatura e a Sociedade Brasileira de Quiropraxia, a profissão surgiu em 1895 nos Estados Unidos, quando o pesquisador Daniel David Palmer começou a tratar pessoas através de manobras manuais, dando à profissão o nome atual, a quiropraxia. E hoje a quiropraxia está entre as 3 maiores profissões na área da saúde, só perdendo aí para a medicina, aí vem a quiropraxia e a odontologia, na América do Norte e Europa. No Brasil, a quiropraxia começou a se desenvolver em 1992 com a criação da Associação Brasileira de Quiropraxia, reconhecida e filiada pela Federação Mundial, como o Daniel já falou, né, de quiropraxia e o Davi também. A ABQ tem cerca de 1.210 associados distribuídos entre os vários estados do Brasil e 800 estudantes matriculados nas escolas. Falei certo, Daniel e Davi, ou esse número já aumentou? Porque o Daniel já falou em mais escolas, né, em mais cursos. Eu diria que você falou maravilhosamente bem, porque todas essas informações elas estão sempre mudando.
Hoje, se a minha memória não me falha, nós estamos com 1.310 associados aproximadamente. Ó, já aumentou. Isso não significa dizer que existam 1.310 profissionais quiropraxistas no Brasil, porque a associação AABQ, ela é facultativa. Então, algumas pessoas são quiropraxistas, têm formação superior, mas não estão inscritas na associação. No entanto, quase todos os quiropraxistas fazem parte da ABQ, da Associação Brasileira de Quiropraxia. Os cursos, como você bem mencionou também, aumentaram ao longo dos últimos anos. Por 20 anos, existiam no Brasil 2 cursos de quiropraxia. Um curso na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, e um curso na Universidade AMB Morumbi, em São Paulo. Mas desde 2021 começaram a abrir novos cursos. Primeiro, em Chapecó, a UCEF, em 2021, depois na Unigama, no Rio de Janeiro, em 2022, e depois na FAMetro, em Manaus, em 2023, com a abertura de um próximo curso para 2025 em Belo Horizonte, na PUC Minas, e um outro possivelmente em 2026 em Taboão da Serra, aí em São Paulo. Então, cada vez mais a quiropraxia tem crescido e nós, como quiropraxistas, ficamos muito orgulhosos disso, porque se hoje a quiropraxia é uma das maiores profissões da saúde no mundo inteiro, ela também tem crescido vertiginosamente e cada vez mais rápido no Brasil. Hoje, por exemplo, quando nós comparamos o número de cursos superiores no país, nós estamos a par, nós estamos juntos com o Reino Unido, nós estamos junto com países como a Austrália e à frente de muitas outras regiões da Europa que às vezes contam com 2 ou 3 cursos superiores. Então o Brasil tem crescido cada vez mais e mais do que isso, não é só ter mais cursos e ter mais profissionais para atender a população, mas é ter cursos de qualidade, que como nós estávamos mencionando, seguem as mesmas diretrizes de educação que são utilizadas no mundo inteiro. São as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para a formação de quiropraxistas e seguidas mais de perto por instituições chamadas de Conselho de Educação em Quiropraxia, que existem diferentes conselhos em cada região do mundo. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Australásia, esses conselhos fazem avaliação dos cursos para dizer que a formação desses profissionais está igual aos das demais regiões do mundo. E o mesmo processo também deve ocorrer na América Latina. No Brasil e em vários outros países, nós temos também uma avaliação de um órgão governamental. Então, quem reconhece e avalia os cursos superiores no Brasil é o Ministério da Educação. O MEC avalia os cursos de quiropraxia e já o fez nos cursos mais antigos do Brasil e avalia ambos os nossos cursos já avaliados com 5, que é a nota máxima. Então, os nossos cursos, eles são cursos de qualidade no Brasil e nós preconizamos que tenhamos cada vez mais profissionais para atender cada vez mais a demanda crescente das pessoas pelo atendimento de quiropraxia. Porque, afinal de contas, quem não precisa de um quiropraxista? E na medida que as pessoas vão conhecendo mais a profissão, cada vez mais se demanda dos nossos profissionais em cada canto desse país. Era isso que eu ia falar, né? Porque se a gente tem um número grande de quiropraxistas aí só perdendo para a medicina e depois seguido da odontologia, é porque os pacientes estão vendo os resultados do trabalho de vocês, né, Davi? Exatamente. Eu acho que isso é totalmente mérito da profissão, né? A formação de base dos quiropraxistas que dão respaldo para fazer um atendimento de qualidade, isso tudo gera um fruto, né? Qual que é o fruto? São os pacientes, o maior número de adeptos a buscarem o cuidado quiroprático. Quais são os principais desafios aí? Pergunto para você, Daniel, e para o Davi. Não sei quem responde primeiro, um pode colaborar com o outro. Que vocês ainda enfrentam com a profissão. A gente já falou da questão da regulamentação, né? Porque se existem mais cursos, mais profissionais, existe aí a importância e a rapidez, né? Que seja regulamentado o quanto antes. Mas quais são os principais desafios que vocês ainda enfrentam? Eu vou começar e aí o Daniel já complementa. Mas basicamente, assim, desafios que a gente encontra. O fato de a profissão ela não ter uma regulamentação, então tudo pode, né? E o fato de tudo poder, né, a gente acaba tendo, acaba ofertando, né, para o mercado brasileiro como um todo, né, não só em São Paulo, uma experiência de atendimento quiroprático equivocado. Então, os próprios pacientes muitas vezes são atendidos por quiropraxistas, só que na realidade
não tem a formação devida na quiropraxia. Então esse é um primeiro grande ponto, porque se um paciente tem uma má experiência com o atendimento quiroprático, ele não vai colocar a culpa no profissional, ele vai colocar a culpa na profissão. E isso queima, né, a imagem da profissão como um todo. Então, para a gente entregar qualidade, nós precisamos ter profissionais de qualidade exercendo o seu trabalho dentro da sociedade. Acho que esse é um primeiro grande ponto. Um segundo ponto, que aí já vem numa esfera também mais mercadológica, é o grande impacto que a quiropraxia pode trazer no sistema de saúde. Né? Hoje, nós temos um sistema de saúde caro. Né? E esse sistema de saúde caro, ele faz com que o acesso à saúde também fique reduzido. Sim. A partir do momento que você tem uma profissão que não exige de grandes equipamentos caros, né, como a gente vê na medicina, na odontologia e tudo mais, significa que o acesso de implantar, né, a facilidade de implantar um projeto de serviço quiroprático para a população é muito mais vantajoso. Porque, além de ser mais barato, o efeito terapêutico que a quiropraxia traz, ela é bem rápida. Então, muitas vezes, uma pessoa que está afastada do seu trabalho, ela consegue voltar mais rápido quando ela tem um atendimento quiroprático de qualidade. Então, existe também um impacto na própria economia, da importância de você ter não só os profissionais de qualidade, mas ter o acesso, né, para a população, para que eles possam, de fato, que a população possa, de fato, usufruir desse benefício. Acho que aí dá para o Daniel continuar também as próximas. Tem uma lista, né? Tem uma lista. São pontos fundamentais que o Davi levanta, que são os desafios enfrentados na situação da saúde, tanto pública como privada no Brasil. Eu quero trazer a essa resposta um enfoque de quais são os desafios que a população enfrenta. Imagine você que você pode consultar um profissional da saúde, receber uma recomendação de tratamento que às vezes é invasivo e ainda não conheceu o atendimento de um quiropraxista que pode mudar completamente o resultado da sua vida com o tratamento adequado para um problema de coluna que pode ser tratado de forma conservadora. O quiropraxista, ele trabalha de uma forma interdisciplinar e colaborativa. Em vários locais, por exemplo, eu estou no Rio Grande do Sul nesse momento. E em algumas unidades básicas de saúde aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos quiropraxistas em atendimento. Nós temos quiropraxistas que estão em atendimento em hospitais. E eles conversam com a equipe de uma maneira multidisciplinar para tomar as decisões dos melhores tratamentos para cada tipo de paciente. Então, o desafio aqui é a pessoa que sofre de problemas de coluna e ainda não conheceu a quiropraxia. Isso leva todos os quiropraxistas à responsabilidade de disseminar cada vez mais a nossa profissão para atingir pessoas que até hoje não tiveram essa experiência, como o Davi comentou, de passar pelo atendimento de um profissional adequado e ser tratadas com o que há de melhor em tratamento conservador para a coluna vertebral e para o sistema neuromusculoesquelético como um todo. São desafios tanto que nós enfrentamos na profissão, como desafios que as pessoas enfrentam, muitas vezes porque ainda não há um acesso universal ao atendimento em quiropraxia. E esse é um objetivo muito meritório, auxiliado pela regulamentação, é ampliar o acesso da população aos serviços quiropráticos em todos os cantos do país. Daniel, Davi, quando nós falamos, né, na coluna vertebral e no sistema esquelético, músculo, sistema nervoso, a gente não pode esquecer que se tem algum problema, algum paciente com algum tipo desse problema, vai afetar completamente na qualidade de vida. A gente sempre gosta de falar, né, e destacar aqui que não é brincadeira, a gente fala muito da alimentação adequada, a questão do exercício físico nesse sentido, para também, não sei se eu uso o termo correto, facilitar o trabalho de vocês, mas facilitar também a vida do paciente se ele pratica exercícios físicos, se ele tem uma boa postura da coluna, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que passam horas sentadas e a gente diz, né, coloca o mundo nas costas, né? E depois vai para o quiropraxista. Sim, é verdade. Se a gente parar para pensar, tudo está no hábito, né? Aquilo que eu comentei inicialmente, né? O hábito gera lesão, o hábito gera recuperação. Sim. Então, se a gente não tem um hábito saudável, naturalmente a gente vai ter problemas. E quando a gente pensa em hábito saudável, o quiropraxista ele está lá também para ele dar um norte, para ele estimular o paciente a mudar o seu hábito.
Então, é introduzir a atividade física, introduzir a uma alimentação saudável, é introduzir a uma ampliação de consciência, às vezes através de uma psicoterapia, é trazer também à tona a questão, por exemplo, da ergonomia, da postura que você tem no trabalho. Existem até modelos, né, são modelos de qualidade de vida no trabalho, por exemplo, de qualidade de vida, onde é sustentado por 4 pilares, né, que é o BPSO, Biopsicossocial Organizacional. Ou seja, a nossa qualidade de vida e a nossa saúde, ela depende desses 4 pilares. Se um deles não estiver bom, vai alterar o resto. Se no trabalho eu não estiver bem, isso vai afetar a minha emoção. Se a minha emoção não está boa, isso vai afetar no meu corpo. Então eu preciso ter um olhar mais amplo, um olhar abrangente. E o quiropraxista, na sua formação, ele tem uma capacidade, uma condição de também, não só através do ajuste quiroprático, mas também de ajustar a vida da pessoa nesse sentido, ajustar os hábitos. Eu acho que o ajuste, ele está nisso, está no corpo e no hábito. Quando você consegue trazer esses 2 elementos, você consegue conciliar, né, várias áreas da saúde para trabalharem juntas, que aí foi o que o Dr. Daniel disse, né, a multidisciplinaridade. Sim. Isso é super incentivado pela quiropraxia. Em momento algum, a quiropraxia ela vai querer puxar pacientes, né, e concorrer com outras áreas, não. Ela vem com o objetivo de agregar, né, a essas novas áreas, com o objetivo final para o paciente, para que ele melhore o hábito e tenha uma saúde melhor, mais plena. Daniel, quais são, agora uma curiosidade nossa aqui, de quem nos acompanha pela TV e pela internet também, e aí o Davi pode colaborar. Quais são as principais reclamações quando o paciente chega no quiropraxista? E normalmente ele fala que não está dormindo bem, não está conseguindo dirigir, pode ser um estresse do trabalho, a vida, enfim. Quais são as principais reclamações? De longe, as queixas mais comuns nos consultórios dos quiropraxistas no Brasil são 3. Dor relacionada à região da coluna lombar, com ou sem irradiação para a perna, do tipo dor ciática, sabe? Segundo lugar, dores e tensões da região cervical, do pescoço e dos ombros. Dor de cabeça, em terceiro lugar, muitas vezes associado ao problema do pescoço, porque várias vezes a dor de cabeça pode ser causada ou precipitada ou piorada ou exacerbada por problemas da região da coluna cervical, do pescoço. E os demais problemas neuromusculoesqueléticos, que também são comuns no consultório, tirando esses principais, incluem dor na região dorsal, no meio das costas, nas extremidades, como nós chamamos a região de ombros, cotovelos, punhos, quadril, joelho, tornozelos, e lesões musculares e ligamentares. O mais comum de longe é dor lombar, dor no pescoço, dor de cabeça. São as queixas mais comuns. Mas junto a isso vem uma parte muito importante da sua pergunta, que é o que leva as pessoas a desenvolver esses problemas. E a resposta já foi dada 2 vezes pelo Davi. Existe muito a questão dos hábitos, do estilo de vida das pessoas, mas existe, para além dos nossos hábitos, vários outros fatores, incluindo problemas genéticos, incluindo traumas, acidentes, fraturas, lesões traumáticas, incluindo problemas ortopédicos, reumatológicos, metabólicos, hormonais. Então, são múltiplas as situações que fazem com que alguma pessoa desenvolva um problema neuromusculoesquelético. As causas são ilimitadas, mas o enfoque do quiropraxista sempre será em avaliar a pessoa como um todo, descobrir onde esses estresses múltiplos estão acometendo o sistema neuromusculoesquelético dessa pessoa e desenhar um plano de tratamento para resolver esses problemas, para que a pessoa tenha uma vida melhor, uma vida livre de dor, uma vida livre de sofrimento, ou, no mínimo, com muito menos dor e sofrimento. Com muito menos dor e sofrimento. Isso que o Daniel falava, né, Davi, de vocês entenderem o contexto desse paciente. Por isso, a formação e aí a avaliação de entender qual é o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, faz exercício físico, tem uma boa alimentação, porque isso tudo vai influenciar. Exatamente. E se a gente parar para pensar, e foi o que o Dr. Daniel disse, isso reforça totalmente a quiropraxia enquanto ciência. E não enquanto técnica, porque uma técnica jamais conseguiria fazer tudo isso, mas a ciência sim. Então, as abordagens que a ciência traz é o que, de fato, diferencia e consolida a imagem da quiropraxia. O quiropraxista,
ele é um profissional que o objetivo dele é mudar hábitos e tem um olhar específico nessa questão neuro-músculo-esquelética com a grande tentativa, né, de fazer com que aquela pessoa fique livre de dores, mas que tenha hábitos saudáveis. Então, isso reforça muito o que é a ciência quiropraxia e que muita gente confunde com técnica. Exatamente. O Daniel adiantou um pouquinho e aí queria que a gente entrasse um pouquinho nessa fala nesses minutos finais do programa e depois a gente vai falar sobre as perspectivas para vocês. A gente já sabe que uma delas é a regulamentação da profissão. A quiropraxia já está sendo uma ciência atendida nas unidades básicas de saúde, você deu o exemplo do Rio Grande do Sul, em alguns hospitais. Como é que fica essa questão? Alguns planos de saúde já cobrem, depende do paciente. Como é que está isso para vocês? Ainda não existe aquela obrigatoriedade ainda não existe aquela obrigatoriedade dos planos de saúde de cobrirem serviços quiropráticos. Então, hoje, se a gente for falar, por exemplo, sobre São Paulo, é muito difícil você encontrar planos de saúde que cubram o serviço quiroprático. Em alguns casos, eles fazem reembolsos, né, quando tem, às vezes, uma solicitação médica. Então, existem essas particularidades. Mas hoje a quiropraxia ela não tem essa cobertura via planos de saúde. Quer dar sequência, Dani? Dando sequência, a pergunta, pelo que eu vejo, toca 3 frentes importantes. Todas elas parte da saúde do Brasil. A saúde pública, a saúde dentro do sistema dos planos e a saúde através do atendimento particular. Dentro do sistema público de saúde, seja em unidades básicas de saúde ou em hospitais que façam atendimento pelo SUS, existem já quiropraxistas, não só no Rio Grande do Sul, em diferentes estados do Brasil. Ai, ótimo. E isso tem crescido gradativamente. É claro que a regulamentação de uma profissão auxilia e muito para que esse processo seja mais rápido. Porque ter uma lei que determina precisamente o que é a profissão, qual é a formação adequada, e que vise agora incorporar essa profissão o máximo possível no sistema público de saúde, aumentará e muito o acesso da população aos serviços quiropráticos. Então, esse é um grande trunfo da regulamentação, facilitar o acesso à saúde pública. Nós temos, como o Davi colocou, a situação dos planos de saúde. Os planos de saúde, eles são livres para credenciar quiropraxistas, não existe nada na lei que diga que eles não podem fazê-lo. Alguns já fizeram em diferentes regiões do país, outros fazem até hoje, mas como o Davi colocou, na maior parte do país, os planos de saúde não cobrem o atendimento de quiropraxistas, de bacharéis em quiropraxia. Já no atendimento privado, esse é o local onde a maior parte dos quiropraxistas atua hoje, e é um dos motivos pelos quais nós buscamos também a regulamentação para que, além do atendimento particular, que atinge somente uma camada da população, a quiropraxia, ao longo dos anos, atinja cada vez mais camadas de todos os estados no Brasil. Daniel e Davi, a gente está nos últimos minutos do programa, infelizmente, mas eu queria, não posso deixar de perguntar para vocês as perspectivas da profissão. A gente já adiantou que uma delas é a regulamentação o mais breve possível. A luta ela é contínua, né? Esse projeto de lei, né, aqui que tramita aqui no estado, ele já está pronto, né, o termo tá pronto para, eu esqueci para ir para o plenário. Para ir para o plenário, já para votação já final. Já passou por 3 comissões. Isso. Então ele já está pronto, né? Agora é uma questão, né, de avançar nessa questão da votação. No questão do crescimento da quiropraxia, até na parte educacional, a gente tem presenciado esse crescimento, né, de várias universidades começando a trazer o curso de quiropraxia, a popularização da quiropraxia até em redes sociais, né, de certa forma ela está vindo, né, num hype, né, diferente, né, num hype maior, né, é um pleonasmo, mas enfim, a gente vê a quiropraxia entrando numa fase de amadurecimento. Aqui no Brasil, eu lembro na minha época, eu estou formado há 18 anos, e há 18 anos atrás, se eu falasse que eu era quiropraxista, o pessoal me confundia com quiromante, aquele que lê a mão, ou massagista, ou outras profissões não sabiam, então a gente tinha que ter o trabalho de explicar o que era quiropraxia para todo mundo, até cansava de explicar. Mas, de certa forma, hoje você já vê muita gente conhecendo, pelo menos já ouviu falar sobre a quiropraxia. E eu acho que é uma questão de tempo, de maturidade, de entendimento da própria população, para que esse projeto, de fato, ele vire lei. Daniel?
É bem como o Davi colocou, o que mudou ao longo desses últimos 20 anos é que antes, quando a gente falava eu sou quiropraxista, as pessoas não sabiam nem o que era. Hoje é muito difícil tu falar eu sou quiropraxista e as pessoas não saberem um pouco do que se trata. Eu diria que o nosso desafio maior, isso volta à pergunta que tu fez antes, é fazer com que as pessoas entendam a quiropraxia como a profissão que ela é, que é uma profissão focada na avaliação e no tratamento da coluna vertebral. Ainda existe uma visão um pouco reducionista, porque, por exemplo, o Davi mencionou a situação de mídias sociais, então hoje quase todo mundo já assistiu um vídeo de quiropraxia. Esses vídeos são curtos e muitas vezes não dão a oportunidade do telespectador de conhecer profundamente a profissão, de saber em todas as coisas que um quiropraxista pode ajudar e também de conhecer profundamente qual é a formação desse profissional, que é uma formação superior, é um nível de faculdade. Então esses são alguns desafios que nós temos para os próximos anos, que é fazer com que as pessoas reconheçam não só a quiropraxia e procurem, como já vem procurando, mas que entendam que ela pode atender pessoas de todas as idades, em todas as situações de vida, e que a sua formação é específica, ela é exclusiva, ela é separada, mas ao mesmo tempo trabalha junto, em uníssono, colaborativamente com as demais profissões da saúde. E o tanto que ela beneficia na qualidade de vida, né? Queria muito agradecer ao Daniel Facchini, que falou conosco ao vivo do Rio Grande do Sul. Obrigada, Daniel, pela sua participação aqui. Uma satisfação da minha parte. Muito obrigado por chamar a Associação Brasileira de Quiropraxia e por chamar a nós para falar na Alesp sobre a nossa maravilhosa profissão. E também gostaria de agradecer ao Davi Porto, que esteve aqui conosco presencialmente também. Obrigada pela participação, Davi. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme. Sempre que vocês precisarem, é só contar comigo, contar com o Daniel, que a gente vai ter o maior prazer de explicar sobre a quiropraxia. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou na TV ou na internet. O Alesp em Pauta, essa edição, falou sobre quiropraxia. Recebemos aqui no estúdio, como eu falei, o Davi Porto, quiropraxista e diretor da Associação Brasileira de Quiropraxia. E também conversamos de forma remota com Daniel Facchini, presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia. O Alesp em Pauta fica por aqui. Até a próxima.